Nós já estamos há muitos dias sofrendo com a pandemia do coronavírus e acho que tenho que repartir com vocês uma reflexão que tenho feito com os meus pares lá no Senado. Ora, nós estamos assistindo a uma verdadeira avalanche de medidas do governo no sentido de proteger os menos favorecidos, de criar auxílio de R$600 para ambulantes e para tantos outros, de dar um reforço às empresas, enfim, de dar um reforço nas várias dificuldades pelas quais a economia vai passar. Tudo isso é muito justo, tudo isso é muito certo e eu tenho votado favoravelmente a todas essas medidas. A maioria delas tem sido aprovada por unanimidade. Nenhum senador consegue se colocar contra a nenhuma dessas medidas para ajudar os menos favorecidos nesses dias de pandemia. Mas eu não posso deixar de fazer uma reflexão. Na verdade, essa pandemia está funcionando como uma grande lupa, como uma grande lente de aumento para colocar as nossas vistas, as nossas mazelas, as mazelas que construímos ao longo da história do nosso Brasil. E construímos com a nossa cultura, com o nosso desgoverno, com a nossa má gestão da coisa pública. Todos nós já sabíamos que em nossas celas, nos nossos presídios, nós colocamos há anos 30, 40 prisioneiros, onde na verdade deveriam estar apenas 4 ou 5. Todos nós já sabemos que nas favelas do Brasil e em muitas casas humildes dormem no mesmo cômodo 4 ou 5 pessoas. Isso não foi construído pelo coronavírus. Isso é o resultado de uma história, de uma política ineficiente, de uma política corrupta, de uma política que prestigia um Estado patrimonialista, resultado de desgovernos que assaltaram a Petrobras, que criaram campeões nacionais e tantas outras mazelas que temos, não é? Mas parece que agora com a pandemia tudo vai se resolver com essa ajuda. Eu quero dizer o seguinte, a ajuda é necessária, a ajuda é fundamental, mas ela não vai resolver as nossas mazelas. Daqui a 3, 4 meses nós vamos ter, se Deus quiser, essa epidemia encerrada e vamos voltar à vida normal. E a nossa vida normal é uma vida cheia de mazelas, cheia de favelas, cheia de 12 milhões de desempregados, cheia de muitos problemas que agora estão ficando maiores ainda com a pandemia, claro. Eu quero dizer o seguinte, para nós curarmos essas mazelas em definitivo, nós podemos mitigá-las 2, 3 meses com ajuda. Mas depois nós vamos ter que resolvê-las. E as medidas para resolver serão o oposto do que se está fazendo hoje. O oposto. Nós temos assim que começar a pensar urgentemente, para logo que sair da epidemia, ter pronto uma reforma tributária, ter pronto uma reforma política, ter pronto uma reforma do judiciário, pensar num Estado mínimo, fazer com que esse Estado realmente seja produtivo, cortar a despesa do governo, não aumentar impostos, cortar a despesa do governo, mas cortar a despesa para quê? Para que sobre dinheiro para o governo atender a população mais humilde. Para isso que tem que cortar gastos do governo. Vejam, agora muitos dos meus colegas falam assim, vamos criar um imposto sobre grandes fortunas, vamos criar um imposto sobre distribuição de lucros, vamos fazer voltar a CPMF. Não adianta nada disso, não é por aí. Nós temos que fazer uma reforma tributária. Olha, a pandemia vai passar, mas eu não sei se essa união que nós temos hoje, união feita pela emoção, pelo coração, pela vontade que todos têm de ajudar os mais pobres, vai existir depois uma união do cérebro, da cabeça, para entender o que nós temos que fazer de verdade para resolver em definitivo as mazelas do Brasil. Essa é a grande questão. 90 dias de pandemia, 120 dias de pandemia vão passar, mas as nossas mazelas vão continuar. E nós vamos ter que fazer com muito trabalho
o oposto do que estamos fazendo hoje, diminuindo as despesas do governo e fazendo com que esse país cresça e fazendo com que se gerem empregos nesse nosso Brasil. Um grande abraço a todos.